O anime tem três edifícios. O primeiro, o edifício, aliás, o primeiro que foi construído, e é talvez a razão por que nós estamos aqui, é o edifício onde nós conservamos todos os materiais fílmicos em suporte nitrato, que é um suporte que julgo que toda a gente sabe que é um suporte altamente inflamável e que, por essa razão, essa coleção está conservada num edifício afastado de todo e qualquer área de construção, uma vez que há sempre um risco, por muito pequeno que seja, de haver um incêndio pela inflamabilidade dos suportes. E essa foi uma das razões por que viemos para aqui, ou seja, para uma quinta que está isolada, não havendo pressão demográfica ou de construção à volta dessa quinta. Portanto, esse é o primeiro edifício. Depois temos um edifício de apoio e depois este edifício onde nós nos encontramos, onde conservamos toda a coleção fílmica que não é inflamável, portanto os chamados suportes safety, acetato ou poliéster, que também estão guardados e armazenados em cofres climatizados. Depois temos também neste edifício uma série de setores técnicos que trabalham a coleção, incluindo o tal laboratório de restauro. E depois temos uma série de áreas já não tão técnicas, mas que têm a ver com o contacto com o exterior do arquivo, tanto na área de aquisições como na área de acesso, uma vez que o anime também é um sítio onde as pessoas vêm ver filmes no âmbito das suas atividades de investigação ou de produção de novos filmes. E agora começámos também a ter uma área destinada ao digital. Obviamente que em 96 essa área não estava minimamente pensada nem desenvolvida, uma vez que todo o ecossistema do cinema passou a digital mais recentemente, não na altura em que o anime foi construído, e portanto nós também nesta área estamos a começar a ter uma estrutura para todo o arquivo digital de cinema. O anime, que é um departamento da Cinemateca, desde o seu início, que tem uma das suas atividades a prospecção, que é procurar dentro do país e fora do país património cinematográfico português, não só respeitante a filmes produzidos em Portugal, mas também a cópias de filmes estrangeiros que foram exibidas em Portugal, porque nós consideramos que isso também é património cinematográfico português. E, portanto, desde 96, e depois de termos conseguido construir este centro de conservação, que tinha e tem cofres que permitem conservar estes materiais, passámos a ter uma política ativa de prospecção em diversas entidades, contactando diversas entidades públicas, privadas, para que essas entidades depositassem, que é geralmente como os filmes hoje, ou a grande maioria dos filmes entram através de regime de depósito, entrassem na Cinemateca. Dependendo um bocadinho também das disponibilidades de recursos humanos, essas coleções que vão entrando em arquivo vão sendo identificadas, ou seja, todos os filmes que entram de uma determinada coleção passam pelo setor de identificação, aqui no anime, onde, depois de serem identificados os materiais, é atribuído um número que esse número descreve as características técnicas desse material. E a partir desse número sabemos em que cofre climatizado é que vai ser conservado a partir daí. E, portanto, a partir daí o material entra na coleção e entra na base de dados de existências de catálogo da Cinemateca. Depois, o material, ou o filme, a cópia, o negativo, serão utilizados no âmbito das atividades da Cinemateca. Uma cópia pode ser vista na nossa sala de cinema em Lisboa e, portanto, a cópia tem que sair do cofre, tem que passar por um setor de revisão para a preparar para a projeção. Depois da projeção, volta para a revisão, para se ver se houve algum problema nessa cópia, e depois é novamente guardada dentro do cofre. E qualquer ação sobre cada material é descrita na base de dados de existências. A Cinemateca, o anime, é muito procurado, como eu disse há pouco, por comunidades de investigação de imagens em movimento ou uma produtora que quer utilizar imagens para uma nova produção.
E essa atividade, obviamente, que será muito mais eficaz quanto melhor estiver descrita do ponto de vista documental. E isso também é um trabalho que fazemos aqui. Todos os filmes em arquivo têm o seu valor, porque nós temos que ver os filmes não só pela qualidade artística do filme, mas também como um documento de um testemunho de uma determinada época. Ou seja, obviamente, se podemos estar a falar de toda a obra do Manuel de Oliveira, que é talvez o realizador mais conceituado do cinema português e que estamos agora a fazer uma retrospectiva integral na programação da Cinemateca, como obviamente uma obra muito valiosa, mas obviamente as imagens que nós temos que foram filmadas no 5 de outubro de 1910, não tendo obviamente um conceito de valor artístico equiparável ao Aniki Bobó ou à Ata Primavera, mas tem um valor patrimonial incalculável. E, portanto, é muito difícil comparar e dizer qual é o filme mais valioso dessa forma. Por exemplo, um filme de família. Nós recebemos filmes de família que retratam como é que era a vida em Portugal nos anos 30, 40 e 50, que muitas vezes era difícil de se perceber através dos documentários do Estado Novo, que tinham um padrão de documentário que muitas vezes não era ou não representava o que era o país naquela altura. E, portanto, também esses filmes de família também têm uma grande importância documental. Há investigadores de outras áreas que não o cinema propriamente dito, por exemplo, a área de História, a área de Arquitetura, a área de Sociologia, a área de Antropologia, que já vêm ao anime para ver os filmes como uma fonte documental. E isso, obviamente, cada vez vai sendo mais conhecido. A Cinemateca Digital, que é uma das vertentes em que a Cinemateca Portuguesa está a investir bastante, vai permitir conhecimento sobre a coleção da Cinemateca se vá propagar a outras áreas que não o frequentador da sala da Cinemateca. Pode ser esse frequentador, mas pode ser alguém que esteja num outro local do país e que começa também a ter a curiosidade de conhecer o que é que foi sendo produzido em Portugal em termos de imagens em movimento, em termos de cinema. O anime não é um departamento que esteja aberto ao público, ou seja, alguém que acorde e diga, eu hoje vou visitar o anime. Isso não é possível. Agora, nós temos, obviamente, um programa de visitas que muitas vezes é responder a pedidos de visita de escolas, de universidades, que vêm cá e que nós preparamos essa visita. É uma visita que é preparada, é uma visita na qual nós investimos algum tempo, uma vez que procuramos mostrar o centro de conservação no seu todo, todas as áreas, como tinha perguntado há pouco, a interligação de todas as áreas. E, portanto, requer alguma preparação prévia. E, obviamente, que o grau de detalhe depende um bocadinho também do tipo de visita que nós vamos ter. E também já fizemos algumas visitas em que somos nós que dizemos hoje é um dia de visita, ou seja, divulgamos nas nossas áreas de comunicação, dizendo, por exemplo, no âmbito dos 20 anos do anime, nós fizemos um programa de visitas em que as pessoas inscreviam-se e vinham cá ver os diversos departamentos, os diversos setores do arquivo. Temos depois em Lisboa, tanto na Barata Salgueiro como no Palácio Foz, aí sim, espaços abertos à visita e onde podem ser vistas as exposições temáticas que nós temos em ambos os espaços. A Cinemateca está inserida na FIAF. A FIAF é a Federação Internacional dos Arquivos Fílmicos, ou das Cinematecas. É um pouco, mal comparado, é a ONU das Cinematecas. E, obviamente, que a Cinemateca está inserida não só na FIAF, que todos os anos tem um congresso internacional e onde são discutidos temas sobre as cinematecas em todo o mundo, como também está afiliada na ACE, que é a Associação Europeia de Cinematecas. E já teve, hoje talvez um bocadinho menos, mas já teve um papel muito importante dentro dessas duas organizações. A Cinemateca é uma entidade que pertence à rede das cinematecas. A Cinemateca Portuguesa tem contactos com cinematecas de todo o mundo, não só nesta componente de arquivo, através do seu laboratório, mas também e principalmente na componente de programação. Ou seja, nós temos que perceber que a Cinemateca, ao programar património cinematográfico e a história do cinema, não programa só a coleção da Cinemateca.
A Cinemateca procura programar filmografias que muitas vezes nós não temos cópias desses filmes e, portanto, é através da rede de cinematecas, muitas vezes, que nós temos a possibilidade de fazer retrospectivas de um determinado realizador. A Cinemateca, no seu todo, tem, como disse há pouco, um grande potencial. Não só porque grande parte da infraestrutura ela está feita, que geralmente é o que é mais difícil ter. Nós temos 2 salas de cinema altamente bem equipadas em Lisboa para a programação, nós temos um centro de conservação de referência, onde temos aqui um grande nível de investimento em infraestrutura, temos um laboratório altamente especializado e todo ele equipado. O que é que nos falta? Recursos humanos, ou seja, aumentar os recursos humanos, renovar os recursos humanos, porque a equipa cada vez está a ficar mais envelhecida. Isto não é um problema da Cinemateca, é um problema do Estado português. E, continuo a dizer, uma maior maleabilidade de procedimentos, que nos dê maior autonomia na utilização das verbas que são afetas à Cinemateca. Tendo isso, eu acho que a Cinemateca pode potenciar algumas das atividades que hoje está a fazer. A Cinemateca, esta direção, que tomou posse em 2014, elaborou um plano de atividades que hoje é público, está no site da Cinemateca, e onde abriu novas atividades. E essas atividades que foram abertas, algumas reformuladas, outras abertas, completamente novas, são um caso de sucesso. Estou a falar nas edições de DVD, no investimento na Cinemateca Digital, na reestruturação da grelha de programação, e, portanto, os resultados são bons. A Cinemateca hoje é vista pelo público em geral, pela comunidade, como uma entidade que sabe trabalhar, que está a cumprir a sua missão. E, portanto, eu acho que havendo mais recursos e uma melhor maneira de utilizar esses recursos, eu acho que o futuro só poderá ser risonho.